Crash Team Racing, colidir corrida em equipe. Plataforma PlayStation. Lançamento: América do Norte, 19 de outubro de 1999. Europa, 20 de outubro de 1999. Gênero corrida de kart. Modo 1 jogador, multijogador. Desenvolvedor Naughty Dog. Editora Sony Computer Entertainment. Produtor Grade Hunt. Desenhos Evan Wells. Artistas Bob Laffey, Bruce Straley. Compositor Josh Mansell, série Crash Bandicoot. Crash Team Racing, estilizado como CTR, Crash Team Racing, é um videogame de corrida de kart de 1999 desenvolvido pela Naughty Dog e publicado pela Sony Computer Entertainment para o PlayStation. É a quarta parcela da série Crash Bandicoot. A história do jogo se concentra nos esforços de Crash Bandicoot, Dr. Neo Cortex e outra equipe desorganizada de personagens da série Crash Bandicoot, que deve correr contra o egomaníaco Nitrous Oxide para salvar a Terra da destruição. No jogo, os jogadores podem assumir o controle de um dos 15 personagens da série Crash Bandicoot, embora apenas 8 estejam disponíveis no início. Durante as corridas, power-ups ofensivos e de aumento de velocidade podem ser usados para obter uma vantagem. Crash Team Racing foi lançado em 19 de outubro de 1999, na América do Norte, e em 20 de outubro de 1999 na Europa. Foi elogiado pelos críticos por sua jogabilidade e gráficos, embora o áudio tenha sido recebido com opiniões mistas. História: os habitantes da Terra são visitados por um extraterrestre chamado Nitrous Oxide, que afirma ser o piloto mais rápido da galáxia. Desafiando a Terra para um jogo chamado Survival of the Fastest, ele acena para o melhor piloto da Terra para correr com ele. Se o piloto da Terra vencer, ele promete deixar a Terra em paz, mas se Oxide vencer, ele transformará a Terra em um estacionamento de concreto e escravizará os terráqueos. Em resposta, o personagem do jogador reúne todas as 4 chaves de chefe necessárias para acessar a nave espacial de Oxide e corre com ele em uma partida 1 contra 1. Após a derrota de Oxide nas mãos do personagem do jogador, ele temporariamente deixa a Terra, mas promete que retornará quando todas as relíquias do tempo forem reunidas. Oxide enfrenta o jogador novamente depois que todas as relíquias do tempo forem reunidas. Depois de perder mais uma vez, Oxide mantém sua palavra e deixa a Terra com raiva para sempre. Um epílogo é retransmitido durante os créditos finais, explicando o que os personagens do jogo fizeram após os eventos da história. O próprio Nitrous Oxide retorna ao seu planeta natal, Gasmuxia, e se aissala da sociedade. Depois de passar por anos de terapia para lidar com sua perda, ele começa a correr de monociclo, apenas para sofrer um acidente horrível. Gameplay, jogabilidade. Um exemplo de corrida em Crash Team Racing. Crash Team Racing é um jogo de corrida de kart no qual o jogador controla personagens do universo Crash Bandicoot, a maioria dos quais compete em karts. Durante a corrida, o jogador pode acelerar, dirigir, dar ré, frear, pular ou usar armas e power-ups com o analógico e os botões do controle do jogo. 2 formas distintas de caixas estão espalhadas pelas pistas e arenas de Crash Team Racing. Caixas com pontos de interrogação nelas seguram power-ups e armas, que podem ser obtidos dirigindo e quebrando as caixas. Quando o jogador coleta uma arma ou power-up, ele aparecerá em uma caixa no topo da tela. O jogador pode ativar a arma ou power-up para causar estragos nos outros pilotos ou complementar o próprio desempenho do jogador. Fruit Crates carregam Vupa Fruit que aumentam a velocidade do kart do jogador e fortalecem as armas e power-ups do jogador se 10 deles forem obtidos. Uma manobra crucial em Crash Team Racing é o Power Slide. O jogador executa o slide segurando um dos botões de ombro para executar um salto e dirigindo antes que o kart pouse. Ao deslizar, o Turbo Boost meter no canto inferior direito da tela enche e vai de verde para vermelho. Ao mesmo tempo, o gás de escape do kart do jogador fica preto.
Para obter um aumento de velocidade, o jogador pressiona rapidamente o botão de ombro oposto enquanto o Turbo Boost Meter está vermelho. O jogador pode executar 3 aumentos de velocidade em uma fileira durante um Power Slide, com o terceiro aumento de velocidade sendo mais poderoso do que os 2 anteriores. Se o jogador esperar muito tempo no Power Slide para um impulso, o kart sai pela culatra e a chance de um aumento de velocidade é perdida. Deslizamentos de potência por muito tempo causam um giro. Além de deslizamentos de potência, aumentos de velocidade podem ser obtidos reunindo tempo de espera ao saltar sobre lacunas na pista. Quanto mais tempo o jogador estiver no ar, maior será o aumento de velocidade quando o kart pousar. Modos: Crash Team Racing apresenta 5 modos de corrida: aventura, contra-relógio, arcade, versus e batalha. Em cada modo, o jogador seleciona um de 8 personagens para controlar. Um multitap PlayStation pode ser instalado para permitir jogos de 3 ou 4 jogadores. O modo aventura é um jogo para um jogador onde o jogador deve correr por todas as pistas e arenas do jogo e coletar o máximo de troféus, relíquias, chaves de chefe, fichas CTR e gemas possível. O objetivo do modo aventura é salvar o mundo do antagonista da história, Nitrous Oxide, vencendo corridas em 16 pistas diferentes. No início do jogo, o jogador só tem acesso a 2 níveis. À medida que o jogador vence mais corridas, mais pistas em vários mundos ficam disponíveis. Em cada nível, o jogador deve ganhar um troféu ao chegar em primeiro lugar. Quando o jogador recebe todos os 4 troféus em um mundo, a Boss Garage daquele mundo pode ser acessada. Na Boss Garage, o jogador compete em uma corrida contra um personagem-chefe. Se o personagem-chefe for derrotado, o personagem abrirá mão de uma Boss Key, que o jogador usa para acessar novos mundos e, finalmente, enfrentar Oxide dentro de sua nave espacial. Após vencer os níveis, novos modos ficam disponíveis, como a Relic Race, na qual o jogador corre sozinho pela pista e completa 3 voltas no menor tempo possível. Time Crates espalhadas pelo nível congelam o cronômetro do jogo quando um jogador passa por elas. Se todas as Time Crates forem destruídas, o tempo final do jogador é reduzido em 10 segundos. O jogador ganha uma Relic ao vencer o tempo indicado na tela. Outro modo, o CTR Challenge, é jogado como uma corrida normal, exceto que o jogador também deve coletar as letras C, T e R espalhadas pela pista. Se o jogador conseguir coletar todas as 3 letras e ficar em primeiro lugar, um token CTR é concedido. Esses tokens vêm em 5 cores diferentes: vermelho, verde, azul, amarelo e roxo. Os tokens CTR roxos são concedidos por vencer a rodada de bônus de cristais coletando 20 cristais em um determinado limite de tempo. Se o jogador coletar 4 tokens da mesma cor, o jogador poderá acessar a taça de gemas da cor correspondente. As taças de gemas são torneios de corrida realizados contra oponentes controlados por computador e são acessíveis em uma área secreta no mundo Vale das Gemas. Uma taça de gemas consiste em 4 pistas em uma fileira, nas quais o jogador deve correr por pontos. Se uma dessas taças for ganha, uma gema é concedida. Para vencer o jogo, o jogador deve coletar todos os troféus, chaves de chefe, relíquias, fichas CTR e gemas antes de derrotar Nitrous Oxide em uma corrida 1 contra 1. O modo Time Trial é um modo single player onde o jogador tenta definir o melhor tempo em qualquer uma das pistas do jogo. Não há outros corredores para atrapalhar o jogador e nenhum power-up. Quando o Time Trial termina, o jogador tem a opção de salvar um fantasma, um replay daquela corrida. Na próxima vez que a pista for acessada neste modo, o jogador pode correr contra o fantasma. No modo arcade, o jogador pode rolar rapidamente e correr em uma seleção de pistas. O jogador pode escolher selecionar uma single race ou entrar em uma cup, na qual o jogador corre em 4 pistas seguidas para ganhar pontos. Na single race e na cup race, 1 ou 2 jogadores correm com os pilotos controlados por computador restantes. A dificuldade da corrida e o número de voltas podem ser personalizados.
O modo Versus é semelhante ao do modo Arcade, com a exceção de que 2 ou mais jogadores humanos devem estar envolvidos. No modo Batalha, até 4 jogadores podem lutar batalhas personalizadas, lançando armas durante o combate em uma das 7 arenas de batalha especiais. O tipo e a duração, o último modifica quantos pontos de vida ou minutos a batalha terá. Da batalha podem ser ajustados de antemão, permitindo 3 tipos de batalhas. Em uma batalha modo limite de pontos, o primeiro jogador a atingir 5, 10 ou 15 pontos vence. Na batalha modo limite de tempo, o jogador com a maior pontuação após 3, 6 ou 9 minutos vence. No modo limite de vida, cada jogador tem um número definido de vidas, 3, 6 ou 9, e a batalha tem um limite de tempo, 3, 6 minutos ou para sempre. O jogador com mais vidas no final do limite de tempo vence. Se para sempre for escolhido como a duração, a batalha dura até que apenas um jogador esteja de pé. 3 e 4 jogadores podem se unir para batalhas 2 versus 1, 2 versus 2, 3 versus 1 ou 1 versus 1 versus 2. Enredo. Personagens. Principal, lista de personagens de Crash Bandicoot. 15 personagens são jogáveis em Crash Team Racing, embora apenas 8 deles sejam jogáveis desde o início. Crash Bandicoot, o principal protagonista da série, é um piloto completo com aceleração equilibrada, velocidade máxima e manuseio. Dr. Neo Cortex, o arqui-inimigo de Crash, é um cientista louco que quer parar Nitrous Oxide para que ele possa conquistar o mundo sozinho. Como Crash, seu kart é um artista completo. Coco Bandicoot, a irmã mais nova de Crash, é um gênio da computação que instalou chips de computador em seu kart para aumentar sua proeza de aceleração. Dr. N. Jin é um cientista de foguetes que, como Coco, adicionou peças personalizadas ao seu kart para melhorar sua aceleração. Pura e Polar pilotam karts com baixa velocidade, mas com manuseio aprimorado, permitindo que eles naveguem em curvas fechadas. Tiny Tiger e Dingo Dilly controlam karts construídos para velocidade máxima ao custo de proezas de curva. O principal antagonista da história, Nitrous Oxide, é o autoproclamado corredor mais rápido da galáxia que ameaça transformar a Terra em um estacionamento de concreto e fazer de seus habitantes seus escravos. Oxide aparece apenas como um oponente na corrida final do jogo e nos testes de tempo, e não pode ser controlado pelo jogador. Precedendo Oxide estão 4 personagens-chefes: Ripper Roo, um canguru enlouquecido vestindo uma camisa de força; Peppo Peppo, o líder corpulento da tribo nativa da ilha; Camodo Joe, um dragão de Camodo com um distúrbio de som da fala; e Pinstrip Potoru, um potoru ganancioso vestido de risca de giz. Os 4 personagens-chefes, junto com um clone imperfeito e moralmente ambíguo de Crash Bandicoot chamado Fake Crash, tornam-se acessíveis como personagens jogáveis se o modo aventura for totalmente concluído. O Dr. Nefarious True aparece como o oponente do jogador durante as corridas de contra-relógio e um personagem jogável desbloqueável, enquanto um personagem bônus, Penta Penguin, só pode ser desbloqueado por meio de código de trapaça. Aparecendo como tutors do jogador no jogo estão as máscaras gêmeas conscientes de feiticeiro Aku Aku e Uka Uka, ambas dando dicas que ajudam o jogador a desenvolver suas habilidades de corrida. Elas funcionam como power-ups de máscara de invencibilidade obtidos durante as corridas, protegendo temporariamente o jogador de todos os ataques e obstáculos enquanto aumentam a velocidade do kart. No entanto, seu poder não protege o jogador de abismos ou águas profundas. Vendas. Crash Team Racing vendeu 1,9 milhões de unidades nos Estados Unidos e mais de 300 mil unidades no Japão. Como resultado de seu sucesso, o jogo foi relançado para a linha Sony Greatest Hits em 2000 e para a Platinum Range em 12 de janeiro de 2001. Recepção. Crash Team Racing recebeu críticas geralmente favoráveis, de acordo com o agregador de análises Metacritic. A revista oficial americana PlayStation Magazine descreveu Crash Team Racing como o jogo que tornou as corridas de kart legais e proclamou que nada jamais igualou sua qualidade.
A Electronic Game Monthly observou que o jogo foi fortemente inspirado em Mario Kart, mas ainda assim um incrível jogo de corrida multijogador. Doug Perry da IGN afirmou que o jogo era sólido como uma rocha em jogabilidade e gráficos, mas criticou o sorriso insanamente capitalista de Crash. Jeff Gerstmann da GameSpot chamou o jogo de um ótimo clone de Mario Kart e opinou que ele teve sucesso onde jogos semelhantes como Mega Man Battle e Chase, Bomberman Fantasy Race, Diddy Kong Racing, Chocobo Racing e Mario Kart 64 falharam. Johnny Liu da Game Revolution concluiu que, apesar do fato de que o jogo não acrescenta muito ao gênero cansado, ele consegue fazer tudo bem. Os controles do jogo foram bem recebidos. O D-Pad Destroyer da GamePro elogiou os controles como quase perfeitos e explicou que os controles transparentes permitem que você se concentre em correr e explodir seus oponentes, e assim as corridas são mais rápidas, mais fluidas e mais divertidas. Johnny Liu da Game Revolution concluiu que os controles parecem muito naturais, com ênfase em manter a velocidade em vez de lutar contra controles ruins. No entanto, Joe Ottoson do All Game Guide disse que a incapacidade de reconfigurar os controles era a única desvantagem real da apresentação de Crash. Os gráficos do jogo foram recebidos positivamente. O D-Pad Destroyer da GamePro, embora tenha notado que os gráficos não eram muito complexos, citou o visual de desenho animado e o uso engenhoso de texturas e cores como pontos altos no departamento gráfico. Doug Perry da IGN elogiou os ambientes de aparência nítida como limpos e totalmente formados e os personagens são cheios de animações engraçadas e projetados de forma limpa. Jeff Gerstmann da GameSpot disse que os ambientes são razoavelmente grandes e transmitem muito bem a atitude de desenho animado do jogo. Johnny Liu da Game Revolution afirmou que os gráficos eram suaves e parecem ultrapassar os limites do PlayStation. Os críticos expressaram opiniões mistas sobre o áudio do jogo. O D-Pad Destroyer da GamePro disse que a música de fundo caprichosa é bastante agradável e os sons dos personagens são variados o suficiente para evitar se tornarem irritantes. Doug Perry da IGN teve uma opinião mais mista, dizendo que a batida clássica e saltitante, pesada no xilofone não é necessariamente ótima e que depois de alguns cursos, ou você para de ouvi-la, ou a simplicidade incessante dela faz você querer chorar ou arrancar os cabelos. Sobre o assunto da dublagem, ele concluiu que não há nada realmente fofo, inteligente ou memorável no jogo, e observou que a voz de Crash no jogo é extremamente semelhante à de Luigi da série Mario Kart. Jeff Gerstmann da GameSpot escreveu que, embora a música e os efeitos sonoros empurrem o tema de desenho animado do jogo, os temas não eram muito exagerados ou incessantes. Johnny Liu, da Game Revolution, classificou a música como um jogo kit padrão e acrescentou que, embora os efeitos sonoros aumentem a qualidade de desenho animado do jogo, algumas das vozes dos personagens eram insatisfatórias. Joe Ottoson, da Algamy, observou que os personagens são todos bastante vocais e a música define o clima caprichoso muito bem. Crash Team Racing foi indicado para jogo de corrida de console do ano no terceiro prêmio anual de conquistas interativas. Pontuação do agregador: All Game 4 de 5. Electronic Game Monthly 9.3 de 10. Famitsu 33 de 40. GamePro 5 de 5. Game Revolution B+. GameSpot 8.4 de 10. IGN 8.5 de 10. Next Generation 5 de 5. Official US PlayStation Magazine 5 de 5. Pontuações de revisão Metacritico. Metacritic 88 de 100. Desenvolvimento. Clancy Brown forneceu as vozes do Dr. Neo Cortex e Uka Uka. O desenvolvimento de Crash Team Racing começou com personagens cabeças duras sem Crash ou personalidades relacionadas. A Naughty Dog mostrou seu desenvolvimento para a Sony e demonstrou interesse em ter o jogo com o tema Crash, com o qual a Sony concordou e fez um acordo com a Universal. O jogo poderia ter personagens originais caso o acordo não fosse concretizado. A Naughty Dog começou a produção de Crash Team Racing após a conclusão de Crash Bandicoot 2,
Cortex Strikes Back, o motor de jogo para Crash Team Racing foi criado ao mesmo tempo em que Crash Bandicoot Warped foi produzido. O desenvolvimento ocorreu ao longo de 8 meses com um orçamento de 2,4 milhões de dólares por uma equipe de 16 a 18 funcionários. Os personagens do jogo foram projetados por Charles Zembilas e Joe Pearson, que projetaram os personagens das últimas 3 parcelas da série. Nitrous Oxide era originalmente um cientista louco obcecado por velocidade que planejou acelerar o mundo inteiro até o fim dos tempos. No entanto, tendo esgotado humanos, animais, máquinas e várias combinações para os chefes do Crash Bandicoot no passado, foi decidido que Nitrous Oxide seria um personagem de outro mundo. O enredo original de Acelerar o Mundo é referenciado em uma história em quadrinhos promocional, escrita por Glenn Erdlin e desenhada por Neil Sterneck, apresentada na edição de inverno de 2000 da Disney Adventures. Durante o estágio prototípico do jogo, a equipe construiu uma réplica do percurso Crescent Island da Diddy Kong Racing para testar se uma pista de corrida do mesmo escopo e escala era possível no PlayStation. Para resolver a complicação de potencialmente ter até 64 pneus de kart em uma tela dividida para 4 jogadores, o programador Greg Olme desenvolveu um método de renderizar os pneus como sprites bidimensionais baseados em câmera. O sistema turbo que dá ao jogador aumentos de velocidade durante derrapagens de potência e ao reunir tempo de espera foi adicionado para fazer Crash Team Racing parecer mais interativo e envolvente do que os jogos de corrida de kart mais antigos. O personagem antagonista central Oxide nunca foi pensado para ser jogável no jogo devido às limitações de memória do console PlayStation. Essas limitações afetaram ainda mais a lista de personagens jogáveis do jogo. Polar e Pura deveriam originalmente andar no mesmo kart e ser jogados como um único personagem, mas acabaram sendo divididos em personagens separados, e ambos os irmãos Kamodo deveriam aparecer no jogo antes de Kamodo Mo ser omitido. David Begat produziu a trilha sonora do jogo, com Josh Mansell da Mutato Música compondo a música. Os efeitos sonoros foram criados por Mike Gollum, que também forneceu alguma dublagem, Ron Horowitz e Kevin Spears da Universal Sound Studios. A voz de Crash foi fornecida por Chip Tinari, enquanto Clancy Brown dublou Dr. Neo Cortex e Uka Uka, e Brendan O'Brien dublou Dr. N. Jin, Tiny Tiger e Pinstrip Potoru. Vozes adicionais foram fornecidas por David Apitsuto, Mel Winkler, Michael Ensign, Inden Walsh, Billy Pope e Michael Kanner. Crash Team Racing entrou no estágio alfa de desenvolvimento em agosto de 1999, e no estágio beta em setembro. O veículo da NASCAR número 98 recebeu uma pintura personalizada com o tema Crash Bandicoot em promoção ao jogo. Uma demonstração jogável foi incluída em um disco de compilação promocional lançado pela Pizza Hut em 14 de novembro de 1999. Greetings, creatures of this planet. I come to compete. So, you pesky earth slugs like to race, eh? Well, I, Nitrous Oxide, am the fastest racer in the galaxy. I travel the stars looking for creatures to test my skills. It's a little game I call Survival of the Fastest. Here's the way we play. I challenge the best driver of your world to a race for the planet. If your driver wins, I'll leave your miserable little rock alone. But if I win, I'll turn your entire globe into a concrete parking lot and make you my slaves. Get ready to race for the fate of your planet.
you've collected all of those and race me again, you'll never be able to claim you are the fastest. This won't be the last time you'll face nitrous oxide. We will meet again.